verdade, falando da mente de Cristo, e a gente sabe que o quanto isso é importante, né? Então assim, a gente parou semana passada lendo o versículo de Abacuque 2:3, que eu creio que nós vamos ler de novo só para a gente entender onde nós paramos, certo? O versículo está aqui na apostila, gente. Meu Deus. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressará até o fim, ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá e não tardará. A gente está falando sobre entender o juízo de Deus, né? E os dois desafios proféticos de entender esse juízo, do que ele se trata, o que é, né? E eu ministrando sobre o juízo de Deus, quando a gente ouve a palavra juízo, o que vem na cabeça da gente? O que vem no teu coração? Vamos ficar à vontade pra gente. Julgamento, destruição, o que mais? Que tu pode compartilhar? Armagedon. Ou então um estender e um apontar de dedo. Você está errado. Você precisa mudar. Uma acusação. Não é mais aquilo que a justiça do homem nos mostra. Só que o juízo de Deus ele é diferente. O juízo de Deus não é um apontar de dedo, é um estender a mão. Então sempre que você for corrigido, sempre que eu for corrigida, sempre que nós formos corrigidos, o que é para mim lembrar? É um estender da mão de Deus. Se Deus está trazendo alguma situação, a intenção dele não é me matar, me afogar, me punir. É me sacudir para que eu acorde e eu venha entender o que? A misericórdia dele. Porque se não fosse o juízo de Deus, o que a gente viu semana passada? A destruição de Israel, eles foram feitos cativos. Os profetas avisaram, falaram, disseram e eles não deram ouvidos. Quantas vezes Deus nos falou, avisou, disse e nós não demos ouvidos? E a gente teve que viver situações às vezes de extrema tensão para acordar. Eu já vivi situações assim. Eu precisei ser exposta algumas vezes para, tem alguma coisa errada. Ou viver uma situação em família, conjugal, com filhos. Isso pode se chamar que seja até um juízo de Deus? Pode. Só que não é o juízo como a gente está acostumado. Vamos tentar tirar esse sofisma, tirar esse paradigma da nossa mente, do juízo como algo acusatório, mas como algo, na verdade, de um estender a mão para que eu entenda que eu preciso da misericórdia do arrependimento. Amém? Então a gente viu aqui que Deus deu uma profecia para Abacuque e Abacuque disse, só que a visão é ainda para o tempo determinado. Ei, vocês têm um tempo para se arrepender. Mas ninguém se arrependeu. Aquilo se cumpriu, certo? Então vamos lá. Pensando bem, a obra maravilhosa de Deus foi, na verdade, maravilhosamente horrível. Um julgamento de espantar a todos. O povo foi saqueado, o templo, que era tido como um amuleto que garantia a proteção divina, foi arruinado. Os filhos foram levados cativos, os muros e as portas da cidade queimados e destruídos. Ninguém acreditava que tamanha destruição e escravidão poderiam sobrevir. Não, nós somos o povo de Deus. Nós agora como igreja do Senhor. Não, eu sou filha do Deus vivo. Não, nada de ruim. Eu ouvi da boca de um irmão, eu tinha acabado de ministrar sobre conserto, e nada do que eu falei sobre o conserto entrou na mente dele. E no final ele veio me abraçar com um sorriso lindo. Não, mas Deus nos ama, né? Ele não faz essas coisas com a gente. Deus disse, faz. Faz justamente porque nos ama. Não, mas ele não faz. Faz. Daí ele... eu falei, faz. Alguns... Deus pesa a mão. Não, isso é outra coisa. Isso é oração de feitiçaria. Então, se alguém achar, então Deus está pesando a mão. Não, não é isso que eu estou falando. Deus está nos trazendo trazendo o nosso interior, ao nosso entendimento, um conserto. Certo? Todo o povo exilado numa terra estranha, com uma língua estranha e com deuses ainda mais estranhos. Apenas desta forma que Israel aprendeu a abominar a idolatria que praticaram por tanto tempo. Quantos, muitas vezes de nós, temos idolatrado pastores, né? Faz o Senhor. Tem idolatrado pastores. Se tu quiser acompanhar na apostila, fica pertinho da Hannah. Fica à vontade. Então, quantos de nós tem tido pastores, líderes, ou até mesmo igrejas, templos,
como idolatria nos nossos corações. De repente, muitas vezes um pastor ou alguém diz coisas para nós que nós cremos mais do que propriamente uma ordem dada por Deus, né? Ou eu não confirmo, não que eu vá duvidar, não é essa a questão. A questão é querer também conhecer aquilo então que o teu líder conhece. Então a gente é muito, nós somos da geração micro-ondas, né? A gente quer tudo pronto. Mas assim, exato, e muito rápido, né? Não tem tempo para esperar. Então o que acontece? É mais fácil eu receber e beleza, é aquilo. Mas Deus, vamos lá, isso não é uma atitude parecida com o povo, né? Parecida com o povo que lá na época de Moisés, ele disse: Moisés, prepara o povo, façam um jejum, porque dia tal eu vou chamar eles para a beira do monte e eu quero ter com eles, eu quero que eles me conheçam. O que o povo falou? Moisés, vai tu, te jejua você, faz você, para que nós não morramos. Por quê? Porque eles não queriam ter aquela intimidade com Deus. Só que é chegado o tempo de nós, que não é nem uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Porque se nós não tivermos, nós não teremos discernimento da onde as coisas estão nos levando. E daí, como Jesus falou, qualquer vento de doutrina pode nos levar. E a gente tem que ter cuidado com isso, certo? Então, olha só, Israel não vigiou, acabou sendo levado cativo. Nós não vamos ser levados cativos por um povo, mas nós podemos ser levados cativos espiritualmente, em áreas da nossa vida, até mesmo mentais. Na verdade, o príncipe deste século, o anticristo, gosta muito hoje em dia de mexer aqui. A artimanha mais usada hoje, no tempo atual, é a mente. Certo? O primeiro tipo de incredulidade que Deus quer quebrar nas nossas vidas é em relação ao seu juízo. A gente ouviu durante tanto tempo que Deus é bom, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é misericórdia, e Ele é, mas Ele também é o quê? Fogo consumidor, Ele é santo e Ele é justo. Então, aquela visão otimista e romântica da nossa religiosidade, que nos torna insensíveis ao nosso pecado, precisa cair por terra. Eu estava ministrando há uns 2 anos atrás numa casa. Era uma vez por semana, a gente fazia tipo um devocional. E a gente estava falando sobre verdade, mentira, omissão, né? E a pessoa disse assim pra mim: não, mas se eu mentir, assim, ó, às vezes uma mentira é necessária para uma boa causa. Eu disse: não, nenhuma mentira é necessária para causa alguma. Daí o que eu falei? Então, mas é necessário o quê? É necessário a verdade absoluta? Não, mas se precisar, Deus me perdoa. Deus é misericordioso, Deus é amor. Ele te perdoa sim, se você estiver fazendo algo inconscientemente, ou porque ainda não venceu. Agora, sabendo que você pode tomar uma decisão diferente e você escolher por livre e espontânea vontade, você já está sob juízo. Um juízo de quê? De acorda, levanta, vamos mudar. Então, olha só, nosso conceito de prosperidade normalmente é falido. São atalhos que muitas vezes nos levam a perder a direção de Deus. Gostamos das soluções rápidas, milagreiras no estilo micro-ondas. Mas isto contraria a nossa própria natureza, que exige um processo para se desenvolver. Que processo é esse? Intimidade, vida com Deus, conversas entre nós. Porque de repente, numa conversa minha com você, eu vou perceber, eu vou ministrar algo na tua vida que vai gerar cura em mim. Deus, então tu estava querendo dizer isso. Uma conversa sua com ela vai despertar você para algo que você não tinha parado para pensar. E assim por diante, cada um de nós. Então a gente precisa ter relacionamentos. A gente precisa desenvolver relacionamentos. Quanto mais as pessoas se concentram nas soluções momentâneas para resolver os problemas agudos e aliviar a sua dor, mais esta atitude contribui para piorar o caráter crônico da situação. Então, aparentemente, eu estou colocando um pano quente, que causa uma sensação gostosa de alívio, mas não tem uma resolução. A gente poderia chamar
da pílula para dor de cabeça. Quem tem enxaqueca precisa da cura da enxaqueca, mas ele toma a pílula porque é um paliativo que vai causar um alívio momentâneo. Ameniza. Né? Ameniza a dor no momento, mas daqui a pouco vai dar de novo. Ou então a questão da ansiedade, vai lá, toma um calmante, né? Ou um remédio para dormir, você ameniza aquilo que você está sentindo, mas depois volta de novo. Então está chegando um tempo que nós precisamos entender que os paliativos vão servir mais para nos destruir do que propriamente nos construir. Porque vai piorar o caráter crônico, porque é uma coisa que ela é contínua. Exatamente, você se torna escravo do remédio, do medicamento ou da situação e não consegue encontrar liberdade em Cristo. Quanto mais pensamos que tudo tem que dar do nosso jeito, mais surpreendidos seremos pelo tratamento de Deus. Então, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, eu vou tomar o remédio ou eu não vou tomar, é o meu jeito. Não, quando eu fazia assim, dava certo. Ah, então eu vou tentar assim. Enquanto eu for aquela pessoa que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Enquanto eu usar o meu braço para tentar dar o meu jeito, eu não correr para os braços do Senhor, eu não vou alcançar aquilo que eu tanto desejo, que é o quê? Liberdade. Certo? Não é fácil quebrar aquela falsa convicção de que Deus está conosco, quando na verdade nós estamos obstinados. Deus já ficou para trás há muito tempo e eu acho que Deus está comigo. Teimando, dando murro em ponta de faca, batendo numa situação que na realidade a gente já viu que não teve conserto e que não está funcionando. Vocês já não fizeram isso? Deus está dizendo, não vai por aí, não faz, e você está lá. Porque você quer que seja do seu jeito. Então Deus fala para fazer de um jeito, você não faz. Ou não faz também. E continua fazendo daquele jeito que você, na verdade, não acha que vai dar certo, porque você já sabe que não vai dar certo. Mas por causa da obstinação, da teimosia. Não, é do meu jeito. Por causa da rebeldia. Esse é o nome, rebeldia. Ninguém acreditava que Jerusalém fosse entregue aos inimigos e levados para a terra da confusão, que é a Babilônia, é o significado, né? Ninguém suportava a ideia de que o templo pudesse ser profanado e destruído, e os seus vasos roubados, a cidade santa humilhada, ferida e cativa. Os líderes da nação estavam distraídos, os sacerdotes estavam errados. É terrível pensar que Deus está conosco de uma forma quando Ele está de outra totalmente oposta. Então, existem situações que nós precisamos filtrar nas nossas vidas e ver realmente se Deus está nesse negócio. Por quê? Porque na realidade eu estou nesse negócio e não Deus. Mas eu acredito piamente de que Deus está. E eu até arrumo subterfúgios para afirmar aquilo que eu acredito que é. E isso é grave, gente. Isso nos afasta de Deus e nos coloca num caminho de destruição. Esse é o maior trauma que alguém pode sofrer. Ir para uma terra estranha, permanecer num lugar que não é o lugar onde as promessas vão se cumprir, aprender a ser um peixe fora d'água não é fácil. O processo de Deus mudar determinadas convicções erradas que temos é extremamente doloroso, mas necessário. Então, assim, convicções que nós temos muitas vezes como certas, vamos lá, vamos lá, o perdão. Eu tenho que pedir perdão, mas foi a pessoa que me feriu. Não, quem tem que me pedir perdão é ela. Eu não fiz nada. Não é uma convicção? E ela até tem uma explicação lógica, sim. Né? Eu posso até dizer, não, mas eu estou certa, eu não fiz nada. O certo seria ela me pedir perdão. Mas em Deus as coisas são diferentes. Em Deus é o contrário. Eu não preciso ter razão para ter a luz de algo. Então, se o Senhor já me mostrou que se eu descubro, se eu tenho a luz do Espírito de Deus, eu faço diferença. Eu vou fazer a diferença. Então, eu tenho que quebrar essa convicção e deixar que Deus faça. Certo?
O processo de então de Deus mudar determinadas convicções é doloroso, mas necessário. Envolve muitas desilusões. O problema é que algumas desilusões matam não apenas as falsas convicções, como também as verdadeiras. Às vezes problemas com amizades, né? Eu fui uma pessoa que tive muito problema com amizade. De confiar em alguém. E daí você confiar e aquela pessoa literalmente te trair. Só que eu costumo sempre falar, né? Essa foi uma maneira que eu descobri de vencer e não cair na questão de matar a verdadeira convicção. Eu consegui não deixar que a minha verdadeira convicção fosse morta, mas algumas pessoas se deixam envolver e acabam matando as duas, as falsas convicções e as verdadeiras. Daí não quer mais se envolver, se fecha às vezes numa ostra, porque daí ninguém me toca, eu não sou machucado. Não é melhor? Aparentemente sim, mas é algo que vai me afastando também do quê? Da presença de Deus, da comunhão com o Senhor, porque é o corpo de Cristo. O muro, ele afasta, protege, mas afasta as pessoas. Exatamente. Então é um paliativo, é uma proteção momentânea. Porque se eu quiser sair de trás do muro, eu só pularei ele também, né? Então, às vezes eu vou sair de trás do muro, às vezes eu não vou sair, enfim. Só que as desilusões vão continuar acontecendo. E se eu não aprender a ver isso de uma maneira saudável, eu vou correr o risco de morrer. Sim. E é isso que a gente tem que cuidar. Que nós temos que vigiar, que a gente tem que estar constantemente assim, ó, pronto e apto para quê? Para entender o que Deus está fazendo. Né? Por que será que eu tive algumas desilusões em Deus? Que alguns líderes me feriram, me machucaram, me confrontaram, me humilharam, foram injustos. Eu falo muito isso aqui. Na época me pareceu algo muito ruim, mas hoje eu vejo isso com bons olhos. Isso me amadureceu, isso me cresceu, me deu mais autoridade para discernir o que é certo, o que é errado. Me deu capacidade para escolher não olhar para aquela vida, mas olhar para o que Deus estava construindo em mim. Ah, mas foi injusto. Mas qual foi o maior injustiçado da face da terra? O próprio Cristo. E olha a obra que ele concluiu no final das coisas. Ele salvou uma humanidade através do sangue dele derramado. Quem ia entender isso? Nem os discípulos na época entenderam. Ele precisou ressuscitar, estar no meio deles, os discípulos terem uma revelação para que eles entendessem a obra da cruz. Então, e a nossa vida também é assim. Porque às vezes Deus também permite algumas situações para a gente viver, para poder mexer com a estrutura da gente mesmo. Exatamente, para você aprender com a própria situação. Que a gente cair a ficha. Tem coisa que tem pessoas que Deus às vezes permite as coisas e a pessoa ainda não. Então tem que ser algumas situações assim, às vezes mais até que pra gente seja coisa de outro mundo, para mexer mesmo, para chamar a nossa atenção, para mexer com a nossa estrutura. É necessário, Deus faz isso por amor de nós. Às vezes a gente acha, por que Deus quer que eu... Deus tem prazer que eu sofra? Não! Quem tem, eu acho que prazer é a gente às vezes, porque Ele está falando que fazer, a gente escolhe fazer tudo do nosso jeito, da maneira que não vai ter um final muito adequado, muito legal, né? Então é melhor o que? Obedecer do que sacrificar. Mas o que a gente está vendo aqui é que é o seguinte, nós no Evangelho, muitos de nós, tivemos algumas convicções verdadeiras também mortas, por causa das frustrações, das desilusões, que foram administradas de uma maneira não muito profunda, vamos dizer assim. E às vezes nem muito correta, né? Então, mesmo após o tempo prescrito para o cativeiro terminar, os exilados ainda permaneciam na inércia gerada por tanta decepção e sofrimento. Aqui entra o segundo desafio profético. Então, elas tinham sido libertas já do cativeiro, mas a mente ainda estava cativa. Então, agora é o segundo, levar o povo a acreditar na restauração. Então, muitos de nós podem estar o quê? Não adianta. Estou cansado, eu estou cansada. Não tem jeito. Não dá, meu Deus, é a 10ª vez que eu tento. Tem jeito não. Ou então está no meio do povo e assim, não, eu vou aqui, vou sentar, vou assistir meu culto, né? Vou ouvir a palavra
e o diabo não mexe comigo, eu não mexo com o diabo, eu não falo com meu irmão não fala comigo. Paz, Senhor, irmão, tudo bom, beleza, tchau, vai pra casa. Assim ninguém se mete na vida do outro. Posso fazer isso, mas isso não vai gerar em mim o quê? Um coração puro, um espírito reto, uma vida com Deus. Isso vai me isolar. Então, a mente ficou o quê? De uma certa maneira, acostumada com a escravidão. Então, o primeiro desafio profético é fazer o povo acreditar no juízo de Deus. Ele vem. E o segundo é fazer o povo acreditar que depois do juízo vem a restauração. Em vez de eu ficar, meu Deus, eu digo, não, obrigado, Senhor, porque Tu me acordou, Tu me despertou, o Senhor me sacudiu. E agora eu estou pronta, porque o Senhor conhece a obra da restauração. Comece a reerguer essa estrutura que teve que ir abaixo, porque ela tinha sido construída na areia, porque o fundamento dela não era Jesus, era eu, ou era um homem, ou era uma mulher, ou era uma teoria, ou era uma doutrina, não sei o que construiu, mas não foi o prumo de Deus, não foi de acordo com a estrutura divina. Certo? Então, olha só. O que os profetas fizeram? Eles tinham que levar o povo de Deus à restauração, fazer com que eles acreditassem. Esta foi uma tarefa tão difícil quanto a de fazer o povo acreditar no juízo. Basta ler Neemias, Ageu e Zacarias para nós entendermos o esforço que é necessário ser empreendido para restaurar a fé de pessoas abatidas e desiludidas pelo julgamento divino. Então, assim, eu já ajudei a levantar algumas pessoas que estavam desiludidas, abatidas, desesperadas e que não criam mais que tinha jeito para elas. Levanta, Deus quer te levantar. Não, mas acabou, minha vida acabou, tudo desmoronou. Não, mas se desmoronou é porque estava construído numa base errada, não vamos continuar. Não é da maneira como você quer, certo? Toda pessoa em ministério, em seu momento, tem o seu momento de perturbação, desilusão e incredulidade. Tem. Nós passamos por isso diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Todos nós temos os nossos momentos. A questão é como a gente está direcionando esses momentos. Esse tempo muitas vezes é longo. Um bom exemplo dessa realidade aconteceu com João Batista, o apóstolo do avivamento. O que aconteceu? Vocês lembram? Ele estava na cadeia, certo? E ele mandou os discípulos irem lá perguntar para Jesus se ele era aquele que havia de vir. Por que eles fizeram isso, gente? Por que eles fizeram isso? Por que ele fez isso, aliás, João? Porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Ele estava preso, ele estava triste. Por quê? Meu Deus, eu vim para anunciar o caminho do Senhor. Agora eu estou preso por causa de uma, como que fala? Da Herodias e da Salomé e do Herodes, porque ele confrontou algumas coisas ali. E o que acabou acontecendo foi o que? Mandaram cortar a cabeça dele. E ele morreu. O que você me diz disso? Quando provavelmente o feitor chegou lá para... que ele olhou para... né? O que será que passou na cabeça dele? Claro que ele já tinha recebido a resposta dos discípulos. Jesus mandou te dizer o seguinte: coxos andam, cegos veem, mortos ressuscitam. Então existia uma força, mas existem alguns propósitos que às vezes acontecem. Para quê? Para gerar uma estrutura na gente. João tinha um quê na vida dele? Ele veio para anunciar o caminho do Senhor. Quando ele cumpriu o chamado dele, o Senhor recolheu. Tinha um propósito, né? Tinha, mas eu creio que quando ele foi capturado, assim de primeira, será que eu estou realmente no caminho? Pode pegar essa apostila, tu empresta para eles, porque na verdade é a deles mesmo. Não. Então, daí o que acaba acontecendo? A pessoa entra, estava chateado, estava triste, porque ele foi levado a perguntar para Jesus. Então, se ele se moveu para perguntar, é porque ele ficou um pouco aflito, até meio deprimido, vamos colocar assim. Então, gente, se cada um de nós tem momentos assim, é para nos lembrar de que nós somos humanos. Às vezes ele né? teve um momento de incredulidade, né?
Sim, ele teve que perguntar, tá lá em João 1,33. Olha só, ele teve a confirmação quando desceu sobre Jesus o que em forma de pomba, o Espírito de Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, Deus, eu vi descer, eu vi a tua manifestação. Por que eu estou preso? Eu tinha que estar do lado dele. Enfim, mas é isso que eu quero trazer para vocês. Como ele não sabe todas as coisas, Deus sabe, mas naquele momento ele precisou de uma confirmação. E os discípulos trouxeram. E o que ele disse? Ah, mas ele está batizando, nanã. Querido, esse é o nosso ministério, é para isso que ele veio, né? Os discípulos de Jesus começaram. Então, a gente tem que entender os propósitos de Deus e o tempo de Deus para cada coisa. Então, às vezes, eu tenho os meus momentos de meditação que eu compartilhei há umas 2 madrugadas atrás, eu acho, madrugada retrasada. Eu não estava com sono. Daí eu peguei a minha agenda e comecei a escrever para Deus, como eu estava me sentindo, o que eu gostaria, as minhas dúvidas. Pastora, a senhora? Amém, amados. Esse é um momento que Deus quer que nós tenhamos, porque isso gera intimidade, isso gera dependência, isso me lembra que eu não sou uma super pastora, que eu não estou de capa de Mulher Maravilha. Não, eu sou uma mulher com um chamado, com um propósito, mas que Ele, se não for Ele, não me faça passar deste monte, Senhor. Que bom que Ele me lembra disso sempre, porque senão daqui a pouco eu já estou, vice-Deus. Está cheio de vice-Deus, eu não quero chegar nisso. E eu quero ensinar para vocês, através das nossas vidas, nós nos ensinarmos o que? Sempre a humildade, o aprender, o estar, mas o estar em Cristo, em primeiro lugar, né? Então, olha só, a vida de João parecia vazia e sem sentido naquela prisão. É como você talvez esteja se sentindo agora. Qual é o meu propósito? Eu não entendi ainda, Senhor. Será que eu estou fadada a permanecer nessa situação para sempre? Deus diz o que para você? Não. A verdade é que todos nós passamos por situações e provas como estas. Porém, aqui estão as maiores oportunidades de saltarmos na fé, correndo nas pegadas das gazelas e conquistando lugares ainda mais elevados. O problema é, poucos conseguem perceber estas oportunidades que têm o poder de nos lançar para o topo da dependência de Deus. Muitos se abatem e esmorecem. Não percebem que, na verdade, é o momento, é o ponto culminante que vai me aproximar de Deus e que vai me lançar a uma situação mais inteira e mais profunda na presença de Deus. Tu teve uma experiência assim, tu teve que sentir algo no teu profundo para que tu pudesse ver algumas coisas na tua vida, não foi? Eu tive, né? Quem mais? Camila também teve que dar uma mergulhada em alguns vales. Nós vamos falar sobre os vales aqui. Né? O que nem fala que caminhou no vale da sombra da morte. Eu caminhei no vale da sombra da morte. Talvez não da morte física, mas a morte espiritual me sondando constantemente, dizendo: você não vai conseguir. E o Espírito dizendo para mim: você vai, porque eu estou contigo. Tô nadando ainda. Tá nadando? Tô nadando, vou chegar na praia. Vai, em nome de Jesus. Então é importante nós compreendermos isso. Que esses momentos fazem parte de um crescimento. Se eu não viver isso, eu não vou crescer. Né? Eu só não preciso acreditar nisso. Eu tenho que viver e dizer: Deus, eu estou aqui, me leva. Certo? Algumas lições acerca do juízo divino. Deus sempre tem um plano de resgate que é elaborado antes de sermos entregues ao cativeiro. Então, antes da situação se formar para você, Ele já pensou em como te tirar de lá. Então, se você acha que não tem como sair, pode ter certeza de que Ele já sabe o que vai fazer para te tirar de lá. Então, ninguém nasceu para ficar cativo. Não um filho de Deus. Não um homem e uma mulher de Deus.
antes da destruição do templo de Salomão, no capítulo 40 do livro do profeta Ezequiel, Deus já havia dado a planta do novo templo a ser restaurado. Aqui entendemos o princípio onde o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então, lá em Ezequiel se fala o que da reconstrução também, certo? Então a gente vê o que? Deus já tinha um plano de redenção lá atrás, lá na criação, lá em Bereshit, como o apóstolo Edson sempre fala pra gente. Lá no início, Deus já tem um plano da salvação todo realizado, todo pronto. Outra lição: todo juízo que experimentamos é um atestado do investimento de Deus. Depois que Deus julga alguém, o próximo passo é que Ele vai usar este alguém. Então, se você entrou num processo de julgamento, de situação dura na tua vida, e em seguida, de acordo com como você entregar o seu coração e você entender, Deus vai te usar em cada uma das situações em que você foi julgado. Lembra, julgado, não julgado, certo? A identidade, a consciência e o propósito ganham clareza e profundidade e nós podemos edificar sobre o alicerce adequado. Então, por quê? Porque ele vai tirar as máscaras que me diziam que eu era, às vezes, um coitado, um injustiçado, me deixaram. Não, ele vai tirar tudo isso e ele vai te dizer, você está vendo? Como comigo você alcança, como comigo você passa. Então fica mais claro, você já não se vê mais como uma vítima da situação, mas você se vê como alguém que está aprendendo mais uma etapa com ele. Terceira coisa, construir é mais difícil que construir, porém existe um outro princípio aqui. O que você reconstrói é sempre melhor que o que você construiu. A experiência é a mestra da sabedoria. A glória da segunda casa é sempre maior que a da primeira. Tudo que você aprendeu com a destruição será usado na reconstrução. Tudo que estiver acontecendo durante as situações difíceis, você vai usar para alicerçar melhor a sua casa. Por que Jesus falou que a casa construída sobre a rocha vai vir o vento, vai vir a tempestade, as árvores vão balançar, a casa pode até tremer, mas ela não vai o quê? Ser levada por nenhum vento, por nenhuma água tortuosa. Por quê? Porque ela está aprendendo com as situações. Ela não está firme pela circunstância, ela está firme porque a solidificação, a base dela é a rocha. Eu creio também assim, pastora, que muitas vezes Deus às vezes nos usa em alguma área assim, para a gente passar por alguma coisa, porque quando a gente vai falar para alguém, quando a gente vai ministrar para alguém, a gente precisa ter uma experiência. A gente, né, precisa saber de onde Deus, as pessoas precisam saber de onde Deus nos tirou. Tipo assim, hoje se eu passo por algum deserto, às vezes está sendo permissão de Deus, por quê? Porque o dia que eu for ministrar para alguém, eu vou ter o que falar. Né? Às vezes, através da minha vida, vai servir de testemunho, vai curar uma outra vida, às vezes que está passando pelo mesmo, porque como que eu vou falar para alguém, por uma dor, por alguma coisa que eu não passei, né? Então, assim, eu creio que eu tenho um ministério com mulheres, então eu creio que eu estou vivendo situações de todas as extremidades, mas é porque se um dia eu for falar para alguém sobre casamento, para alguma mulher sobre casamento, sobre alguma coisa de mulher, sobre filhos, eu vou ter o que falar, porque como que Deus vai me usar para falar com alguém se eu não passei por aquilo ali, né? Se eu não sei. É igual a dor de uma traição. Eu, graças a Deus, nunca fui traída pelo meu esposo. Então, assim, eu não sei falar dessa dor. Graças a Deus, eu acho que Deus não vai permitir eu passar por isso para eu falar. Mas quem já passou, um dia vai poder falar para alguém também, para uma outra mulher, a dor de ser traída, e pode curar uma outra mulher. Ou um homem também. Ou um homem também. Então, assim, Deus permite certas situações na vida da gente para a gente ter o que contar, ter que falar, né? Porque através de nós, Deus pode curar outras vidas. E assim, a obra de Deus é assim. Ele está nos transformando. Porque se eu estou passando por uma situação dessas, é porque eu preciso o quê? De cura e de transformação. Para eu não ser só simpática, mas eu ser empática. Aquilo que ela falou, ter passado pela situação. Então é importante a gente ter isso. A reconstrução ela é mais difícil, mas a solidez que dá
É outra história. Cris, mas só que quando a gente está passando, a gente não enxerga dessa maneira. A gente quer sair daquilo ali logo, quer vivenciar aquilo. Então vamos lá. Qual que é o segredo para sair logo da situação? Aceitar. Aceitar e Obedecer. reconhecer e obedecer. Parar de se bater, de querer dizer eu tô certo, eu tenho razão, é do meu jeito. Enquanto a gente se bater, a gente sofre. Sofre, gente. Lutando com Deus. Vai sair marcado. E o bom é que a marca fica para sempre, né? Olha só, outra coisa que a gente aprende, né, com o juízo divino. O justo viverá pela fé. Esta é talvez a principal lição que aprendemos quando somos trilhados pelo tratamento divino. Eu não vejo nada, mas ele está dizendo para mim, permanece, continua, olha, porque tu está no meio da nuvem, existe um nevoeiro, você não vê, mas as pessoas que estão ao seu redor veem. Quantas vezes eu cheguei e disse para algumas pessoas assim, meu Deus, mas eu estou vendo tanta transformação na sua vida. E ela disse, não estou vendo nada, pastor, isso é a história da senhora, não tem nada acontecendo. Meu Deus, claro que tem. E como tem? Não é possível. É possível. Você já andou 1 milha, 2, 3 milhas. Mas pastor, eu não estou vendo. Mas eu estou, querido. Pergunta, observa ao teu redor. Por isso que nós não podemos nos isolar, porque o corpo nos abraça e nos envolve e nos ajuda a caminhar. Não é verdade? Quantas vezes nós passamos por situações assim? Quantas e quantas? Então nós aprendemos a temer e a tremer diante da palavra que procede da boca de Deus. Aprendemos que a única fonte de direção e segurança é a palavra de Deus. Ela está acima de todas as circunstâncias, pressões, opressões e situações. Lá em Salmo 91:7 diz o quê? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que nós aprendemos no meio da reconstrução, no meio do juízo, no meio da luta, do deserto, do vale, não sei como você quer chamar? A confiar em Deus. Porque você está acostumado a confiar em quem? No seu braço. A dependência de Deus, né? Porque nós vivemos numa sociedade que diz o seguinte, aos 18 anos você alcança a sua independência. Aos 18 anos você tem que ser independente. E o reino de Deus não nos ensina isso. O reino de Deus nos ensina a ser o quê? Dependentes uns dos outros. E na teoria, assim, parece, a gente entende tudo isso, né? Mas na prática mesmo é complicado. Assim, porque você aprendeu a vida inteira. Gente, é mudar de mente, é o que fala a palavra. Eu preciso ter o meu entendimento transformado para alcançar isso. Então, por isso que a Bíblia diz que o Paulo fala o quê? É de glória em glória. Glória a Deus, hoje eu alcancei vitória. Glória a Deus, hoje nem tanto. Ai, glória a Deus, hoje nem nada. Mas amanhã eu vou alcançar. Mas glória a Deus, porque eu não vou parar de perseguir isso. Eu não vou parar de querer alcançar isso, essa vitória. Que às vezes é perder para ganhar. Hã? Exatamente. É a perder para ganhar. Né? Então, assim, a gente aprendeu. Isso é mais duro ainda para os homens. Isso foi muito, muito mais incutido na mente do homem, na questão de você tem que ser o provedor, você não pode, homem que é homem não chora, homem que é homem é macho e tal. Isso é muito mais forte para os homens, essa questão da dependência, de ser dependente de Deus, porque ele foi ensinado como a pedra que esmiuça a penha, desde pequenino, que ele tem que o quê? Prover, que ele tem que fazer, que ele tem que fazer acontecer, que ele tem que trabalhar, que ele tem que... Glória a Deus, ele tem. Só que não da maneira como foi feito. Em primeiro lugar está o Senhor, não está o meu trabalho. Claro, eu tenho que trabalhar, gente. É honroso para o homem, né? Receber o fruto do seu salário. Deus se agrada. Hoje, né? Porque antes do pecado não precisava de nada disso. Depois do pecado é que começou a nascer os espinhos, os abrolhos, e daí a gente está nessa luta. Mas nós temos que trabalhar. Mas o trabalho não pode suplantar a presença de Deus na minha vida. E nem a minha família. Cada coisa no seu lugar. Se eu tiver cada coisa determinada no seu lugar,
Deus vai organizar toda a minha vida, que eu vou ter tempo para tudo. E vou ser muito bem sucedido em tudo que eu fizer. Honrado, né? Exatamente. Glória a Deus. Então, a gente viu sobre 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A gente aprende isso na prática, né? E quantos podem confiar nestas verdades, apesar de vivermos num tempo onde tantos estão abalados e atingidos pela incredulidade da existência? Existe um lugar de proteção e alguns têm achado este lugar. É um lugar dentro de si próprios. É aquele lugar que eu estou falando do isolamento. Para que não se toque mais, para que não seja atacado, atingido, para que não sofra, para que não precise passar por essas situações. Nem ser exposto, né? E nem ser exposto. Nem ser exposto também. Muitas vezes as pessoas, elas criam uma imagem para outra pessoa de que elas são uma coisa que na realidade elas não são. E para tentar manter essa imagem, elas se escondem numa capa. Elas escondem o que elas realmente são e desse jeito Deus não tem como tratá-las. Exatamente. E para fazer isso, lógico é que eles vão, né, que a pessoa vai lutar de todas as maneiras e formas para manter essa imagem. E toda e qualquer exposição vai gerar um afastamento, um isolamento pra gente. E um desconforto para a pessoa, né? Então isso é interessante que a Camila falou, porque se não houver uma permissão da nossa parte para que Deus faça, para que Deus nos exponha em algumas áreas, em algumas situações, Deus não pode tocar e tratar. É importante a gente lembrar disso, porque Deus é o que? Um cavalheiro, Ele não vai fazer nada na sua vida se você não permitir. Ou às vezes a gente fala assim, o senhor pode tratar, mas nessa áreazinha aqui o senhor não mexe. Só até aqui. Só até aqui, o senhor vai só até aqui. Nessa aqui. Verdade. Então, olha só, homens como Daniel, Neemias, Ezequiel, Sadraque, Mesaque, Abdinego e tantos outros, que mesmo no cativeiro mantiveram a sua fidelidade e experimentaram o poder manifesto de Deus. Eles prevaleceram mediante as condições mais desfavoráveis. A capa da apostila é a fornalha ardente, onde o quarto homem, que era Jesus, eu creio, estava com Sadraque, Mesaque e Abdinego. Gente, eles foram lançados numa fornalha. A chance de sobrevivência era -1 na matemática. -10. Não existia chance de sobrevivência. Porém, eles saíram sem um fiozinho de cabelo chamuscado. Acho que nem fuligem não tinha. Deus não vai te livrar da fornalha. Deus vai entrar nela contigo. Porque você precisa entrar na fornalha para aprender a confiar nele e ele te tirar dela. A pessoa fala, não vai te livrar da fornalha, mas vai te livrar na fornalha. Exatamente. É uma das causas do leões, né? Isso. Então, olha só, eles prevaleceram mediante as condições mais desfavoráveis. Eles entenderam a justiça divina, confessaram as culpas da nação e as iniquidades dos pais, se compadeceram daquela geração e intercederam pela restauração do povo que se encontrava em total assolação. Fizeram toda a diferença. Então, se a gente for parar para pensar, às vezes esses pesos, essas lutas, essas situações que muitos de nós vivem, é com o propósito de quê? De sermos intercessores, sermos usados por Deus numa grande obra. Não uma grande obra como os homens ministram por aí. Ah, então uma grande obra eu vou pregar para milhares e milhões, e eu vou ser exaltado, e Deus vai me colocar uma coroa, e vai mostrar para todo mundo que me julgou, que falou e tal, tal, tal. Não, isso é vingança. E é sabor de mel. E tem sabor de mel, tá bom? Isso é vingança. Deus vai te usar numa grande obra, sim, mas é de acordo com os princípios e com os fundamentos dele. E de acordo com aquilo que está precisando, que você vai até ele e fala para ele, para ajudar ele a sair de onde ele está. Exatamente. Porque não adianta nada Deus te levar e você falar para uma multidão e jogar ao vento, do que tá aquela pessoa lá precisando e ela tá lá precisando e você vai passar por ela e nem dá a mim. Então, você tá ali para a multidão e não tá ali para uma pessoa. E muitas das vezes a multidão só tá, como se diz, dentro do ouvido e sai no outro. E muitos acham isso, né? Que Deus vai fazer contigo isso para pregar para multidões. Mas não adianta você pregar para a multidão ao vento
E às vezes Enquanto tem fala uma pra pessoa um- só, uma pessoa só que vai tirar ela da onde ela está, como se diz, do fundo do poço, né? Isso. E ela vai ver o que Deus mesmo, que Tá Deus que fazendo. fez. Isso aí. Na vida sua e na vida dela também, porque não tem como. Nós falarmos de Deus, não tem, igual ela falou, não tem experiência com Deus. Porque como que eu vou chegar para um colega do meu trabalho e dizer, ó, Deus é bom, Deus transforma, Deus te livra do crack, da maconha, da cachaça, tudo. Aham. Se eu não tenho experiência. Isso. Igual antes de eu aceitar Cristo, eu bebia, eu era farrista, saía sábado, hora dessa eu tava para festa fora. E só voltava domingo de manhã ou domingo à tarde, entendeu? Sim. Então Jesus me livrou disso. Eu tinha muitos amigos antes de eu ser crente. Depois que eu aceitei a Cristo, Sumiu todo mundo, né? aí eu arrumei um amigo de verdade, eu encontrei um amigo de verdade, que é Glória a Jesus Deus, Cristo, que fala que exatamente. é mais que um amigo, né? Mais chegado que um irmão. Então eu tenho um amigo de verdade hoje, que é Cristo, que nas horas difíceis da minha vida, fala, Senhor, me ajuda, me socorre, e Ele me ajuda. E hoje você vai poder falar da sua experiência, porque se Deus fez isso na sua vida, pode fazer na vida do próximo. Porque muitos Naquela colegas meus pessoa. antes afastou de mim por quê? Ah, você ficou chato demais, agora você quer falar só de Jesus pra nós. Ah, mas é a melhor coisa que eu conheço na minha vida. Como que eu não vou falar de uma coisa E boa a na minha gente vida? ama velho? tanto que a gente quer falar para as pessoas para passar a experiência desse amor, dessa coisa maravilhosa. E a gente quer que aqueles que a gente ama tenham a mesma experiência que a gente. Então a Igual gente às vezes... no início, quando eu era crente, tudo, eu falava para minhas irmãs, para minha família, tudo, falava, vocês têm essa. Eu queria que todo mundo aceitasse a Cristo, porque é bom. É, Mas só que eu cheguei e falei assim, não adianta eu falar e tem mais lá quem vai pro inferno, ficar, como se diz, apontando o dedo. julgando, Aí é pior. dando juízo para eles lá, que quem vai fazer o juízo é Deus, quem tem o direito de julgar nós é Deus. Então eu falei, não, eu não vou falar mais. Através do- que às vezes não é no muito falar. eu não vou As falar nossas mais. atitudes O que vou deixar testemunho, a né? minha vida falar por mim, porque a minha vida como um cristão vai falar muito mais para minha família, para meus irmãos, para meus pais, para meus parentes, que nós somos evangélicos, do que eu ficar falando toda vez que eu ver isso, é falar. Exato. Porque não é pelo muito falar que nós vamos ganhar as pessoas para Cristo. E Tem é algumas importante pessoas que também você ganha elas pela ação, não pela palavra. pelo fruto. Exatamente. E é importante a gente estar lembrando disso, porque o que me leva a ter o fruto de Cristo? O que me leva a agir de acordo com a palavra? É a transformação do meu caráter. E se ter o caráter transformado, dói. Nós sabemos do que nós estamos falando. Ser confrontados, ter que abrir mão de convicções. Porque deixar, que nem o cigarro, porque eu era fumante, deixar a bebida, porque eu também gostava de uma bebida, deixar a prostituição, digamos que não foi a coisa mais difícil. O mais difícil é mudar aqui dentro, é arrancar tudo isso de dentro de nós. Raiz, não. Arrancar a mentira, O eu. arrancar o eu, Gosto, a soberba, o gosto pelo pecado. O que mais, gente? Orgulho. O que é mais difícil? O A orgulho, hipocrisia. a hipocrisia. Essa é a parte mais difícil. É reconhecer que nós precisamos do Senhor. Por que Jesus falou para aquele moço, bom mestre, por que me chamas bom? Bom, só tem um e ele está no céu. Então, não existe um ser na face da terra bom. Nem eu, nem nenhum de vocês. A não ser que o Espírito de Deus habite em você e te faça bom. Hã? E que você aceite ser transformado, né? Claro. Então, olha, Cris, você estava falando aí de uma grande obra e às vezes você sabe que às vezes você conseguir resgatar uma vida já é uma grande obra. Às vezes você vai pensar que a grande obra é às vezes você realmente fazer algo muito grande ou falar para muitas pessoas, mas às vezes se você falar para uma pessoa e conseguir às vezes resgatar aquilo ali já é muita coisa para Deus, porque já é uma grande obra. Por isso que a Bíblia diz que não adianta. o valor de uma alma, né? A alma é mais valiosa que o mundo inteiro. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando nós falamos de Cristo, quando nós pregamos, testemunhamos com a nossa vida de Cristo para alguém, aquela vida sai do lamaçal, Deus resgata É ela. uma grande obra.
É uma grande obra, porque não adianta nós ganhar o mundo inteiro aí com muita gente, só para nos ouvir por ouvir. Ah, não, vamos dar atenção para ele, porque se nós não der atenção, ele vai ficar chateado, não vai gostar de nós. Então vamos dar atenção para ele, pronto, e não ter transformação nenhuma. Exatamente. E é por isso que hoje a gente vê tantas pessoas, a gente vê um cardume de peixes doentes e morrendo. Morrendo de depressão, morrendo de câncer, morrendo de tantas coisas. Morrendo de tanto mentir, morrendo de tanto dinheiro, e etc. Morrendo de tanto prostituir, né? Então, por quê? Porque o caráter, porque o fundamento não está em Cristo Jesus. Está em qualquer outra coisa, menos em Cristo Jesus, né? Então, olha só, para a gente encerrar. O conhecimento dinâmico de Deus. Vamos ler ali Oséias 6, do 1 ao 3. Está ali na apostila mesmo, tá? Esse texto expressa uma visão aprimorada, nua e crua, sem ilusões, de como Deus age conosco para que possamos realmente conhecê-lo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Olha, Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, o conhecer dinâmico de Deus é uma chuva gostosa, uma chuva branda, satisfatória, prazerosa. Então é que ele disse, sabe que chuva gostosa? A chuva que dá de fruto. Sabe? Não é uma chuva violenta e nem aquela chuva que a gente diz que não molha nada, né? É uma chuva que traz fruto, uma chuva que traz paz, que traz prazer. Chuva que faz brotar semente, né? Que faz brotar semente. Porque se como for uma assim? chuva muito violenta, ela vai revolver a terra e a semente vai ficar descoberta. O sol bater e estragar. Exatamente. Não olha nada, não. Também não vai adiantar. Então, olha só, vinde e tornemos ao Senhor. Então vem e volte para Deus. Ele despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Então muitos de nós estão sendo remexidos no coração pelo próprio Deus. Não é o diabo que está tocando na tua vida. É o próprio Deus revolvendo a terra, mexendo, trazendo à tona toda impureza, tudo aquilo que vai atrapalhar que o fruto cresça, que a semente se desenvolva. Tudo aquilo que pode ficar em cima e pode destruir a tua caminhada com Cristo. Pressão muito forte. Nós já vamos orar. Então, depois de 2 dias, Ele nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Então, muitos de nós estão no processo da morte, estão morrendo, mas vão ressuscitar para viver diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer, gente. Não é conhecer simplesmente, é prosseguir na caminhada, conhecendo sempre mais e mais. E aqui fala, né? Conheçamos e precisamos conhecer ao Senhor. Não é conhecer ao homem, ao fulano, ao beltrano, é ao Senhor. Ao Senhor. Então é Ele que vai nos ajudar a sair de onde nós estamos. Sim. Vezes... Usando uns aos outros. É a nossa intimidade com Ele e com o corpo. Lembremos que nós somos corpo de Cristo. Um corpo, pescoço, dedos, mãos, braços, pernas. Nós precisamos uns dos outros. Ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma intimidade direta com o Pai, eu preciso ter uma intimidade com o corpo. Senão eu não faço parte do corpo. É o que dizem Efésios 4. Exatamente. Certo? Então a gente vai parar por aqui, né? E entendendo que o que Deus tem para nós é o quê? É uma caminhada boa, perfeita e agradável. Mas que se você está no processo da cura, no processo da morte, a profecia diz o quê? Os processos de profecia, o primeiro e o segundo, convencer o povo de que há um juízo e depois convencer o povo de que há restauração. Então, se você está Deus está revolvendo sua terra, está mostrando para você
tudo aquilo que você não queria descobrir sobre você mesmo. Né? Tá lá. Então, é porque ele te ama. E em seguida, vai vir a chuva serôdia. E você vai frutificar como nunca frutificou na sua vida. E nunca mais essa ferida vai doer. Porque o mesmo que a fez vai ligar. Pode vir qualquer... Tem coisas na minha vida que hoje já podem ser tocadas, que não me machucam mais. Mas que alguns anos atrás, se fossem tocadas... Entendeu? Mas hoje não. Hoje já está curado. Por quê? Porque o próprio Deus passou o bálsamo. A gente conhece aquela canção, né? O bálsamo de Gileade. Há um bálsamo em Gileade. Né? O bálsamo que cura. Mas não é uma casca. A gente vai falar muito sobre isso durante as ministrações. Isso aqui é só a introdução. Não é uma casca que se for futucado vai sair sangue de novo. É a cicatrização completa da ferida. É de dentro para fora. Isso. E ela nunca mais vai doer. Você não vai esquecer, mas você não vai sentir a dor dela. Amém? Graça e paz até semana que vem.